Muito boa noite a todos, a todas. Hoje aqui no programa Debate Geral, seu programa que passa toda segunda-feira no Canal 4, das 9h30 às 10h30. E eu tenho o prazer hoje de falar de um tema muito interessante. É um tema dos direitos humanos, né? E a gente também vai trabalhar com a luta antimanicomial, né? Que é uma luta que é uma lei que já vem praticamente há 20 anos. Assim, a gente sabe que não é tão efetiva, que nos últimos tempos a gente teve sim uma pressão política, social e também uma falta de verbalização na questão da saúde pública mental, né? E para me acompanhar nessa jornada, duas pessoas assim que eu conheci, que eu não tenho tanto conhecimento, mas são extremamente inteligentes, vão contribuir demais. Eu espero que você que esteja em casa possa aproveitar o conhecimento desses dois crânios, né? Hoje eu tenho a presença do Luiz André Liski e também de Nayara Mazzini, tá? E eu gostaria de desejar uma boa noite para eles e dizer que hoje a gente vai falar bastante de direitos humanos e também essa questão de manicômios, dessa luta da saúde mental. É isso mesmo, pessoal? Isso aí, muito boa noite, Arthur. Gostaria de agradecer aqui o espaço, o convite, agradecer os funcionários aqui da TV Marília, do Canal 4, que hoje a gente vai conversar um pouco, né? Primeiro, muito obrigado pelos elogios, eu acho que a gente fica até se sentindo elogiado, porque, né, com toda a humildade do mundo, obviamente. Mas na verdade a gente veio aqui só compartilhar um pouco do nosso pensamento, um pouco da nossa luta, né, por dignidade humana, um pouco da nossa luta por um mundo melhor, né? E nessa semana que a gente lembra a luta antimanicomial, né? Agora no dia 18 é o dia que marca o dia de luta antimanicomial no nosso país. Né? E estou aqui também junto com a Nayara, que é enfermeira e atua na saúde mental, né, Nayara? Isso, é um grande prazer, Arthur, estar contigo, né, e poder participar desse momento, compartilhar conhecimentos e momentos que a gente vive, né, no Brasil, de conquistas, de retrocessos dentro da saúde pública, né? E contextualizar mesmo o que é a luta antimanicomial, a luta por direitos humanos, a luta pela dignidade, pela possibilidade de existir dentro da sua condição, das suas escolhas e da neurodiversidade. Muito importante isso para você que está em casa, né? Comentar, saber, identificar, acolher, ajudar, né? Um dos pontos importantes desse programa, que a gente conversou antes, foi o fato de que você não precisa ser especialista numa área para poder acolher e identificar, orientar. Isso é muito importante. Mas eu queria começar o programa fazendo uma pergunta mesmo pro Luiz, né? Se me permitir, né? Eu vou tirar o doutor, eu sei que ele é advogado, mas assim, pela questão de intimidade, para fluir melhor, tá bom? Luiz, o pessoal que está em casa, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que são leigas, que não têm essa estrutura jurídica. Eu queria que você tentasse, de uma maneira assim mais branda, de uma maneira mais superficial, delimitar ou explicar como que funciona, o que seria direitos humanos, para que serviu, a questão histórica, a luta histórica, é uma luta que já está concretizada ou não? É uma luta que vai se modificando ao longo do tempo? Como que funciona essa situação? Só para quem está em casa poder entender um pouco melhor essa questão dos direitos humanos. Bem, antes de mais nada, a luta por direitos humanos é uma luta, né? É um processo histórico. E os direitos humanos, eles estão na base, no germe da nossa sociedade, né? Eles dizem respeito a um projeto civilizatório para a nossa humanidade, né? Um projeto que nasce lá nas revoluções burguesas, lá nas revoluções liberais, né? No nascimento do Estado tal qual a gente conhece, no nascimento do direito tal qual a gente conhece, enfim, isso nasce com a Revolução Francesa, com a Revolução Inglesa, com
a Revolução Norte-Americana, né? Todas essas revoluções, elas tiveram em comum declarações de direitos, né? Como, por exemplo, lá nos Estados Unidos a gente tem a Declaração de Direitos dos Povos da Virgínia, do Povo da Virgínia, desculpa. Na França a gente tem a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. E por quê? Por que isso? Porque em um determinado momento, na luta contra o antigo regime, né, o antigo regime estabelecia a sociedade em estamentos sociais muito rígidos. Então, quem nascia servo iria morrer servo. Quem nascia da aristocracia, né, da nobreza, morria na aristocracia e na nobreza. Mas aí surgiu, né, por conta do renascimento do comércio, naquele período de fim do feudalismo, né, o início do mercantilismo, nasce uma nova classe, né, uma nova classe que ganha poder econômico, nasce dos servos, ganha poder econômico e aí ela se vê impedida de exercer direitos políticos, né, e aí ela precisa lutar para conquistar esses direitos políticos, e aí ela formula essa ideia de que todos possuem direitos, pela simples condição de ter nascido humano, não porque nasceu servo, não porque nasceu nobre, né? Mas porque nasceu humano. Então, a partir desse momento, dessa percepção de que as pessoas possuem direitos pelo simples fato de ter nascido humano, teve todo um processo de luta, né? Processo de luta que em alguns locais foi mais sangrenta, outros locais foi menos sangrenta, de mudar esse pensamento, né? Acabar com o antigo regime e a gente instituir uma nova ordem no qual as pessoas possuem direitos, né? Então aí a gente nasce, né, a gente começa a ver o nascimento dos direitos de liberdade, né? Liberdade de expressão, liberdade política, as pessoas de propriedade, né, doutor? Uhum. Porque quando a gente fala de direito de primeira geração, a gente tem que deixar um contexto que quem estava lá não tinha direito à propriedade. Então a casa não era dele, muitas vezes era do monarca, né? Sim. Isso daí foi uma luta gradual. E eu queria aproveitar o gancho, que quem está em casa muitas vezes tem preconceito e fala direitos humanos direito do humano, ou só protege no direito penal. Mas eu gostaria que o doutor sedimentasse que é muito mais além disso, que são direitos formulados para pessoas com deficiência, formulado pela uma luta, para tirar esse preconceito que o pessoal tem. Porque quando a gente fala de direitos humanos, geralmente vem aquela questão midiática, né, de proteger um bandido. Mas a gente está falando hoje não é desse direito agora, ou só desse direito, mas sim de algo muito mais amplo, né? Sim, sim. Se trata de defender a dignidade da pessoa humana, né? Então, enfim, retomando um pouco, né, o processo histórico, a gente, nessa Constituição, né, dos direitos, né, a gente passa por um fato importantíssimo que foi a Segunda Guerra Mundial, né? Que foi a Segunda Guerra Mundial que teve o Holocausto nazista, que teve enfim, o avanço aí do nazifascismo em alguns países, que foi repelido, né, pelos países da aliança. Que deixando bem claro, né, doutor, eu acho que é uma questão mais assim, colocar uma raça ser superior à outra, né? Sim. É quando a gente fala do preconceito. Sim. Então o preconceito estava enraizado naquele conflito, né? De eu ser melhor do que você. E quando a gente coloca essa posição, gera conflitos. É isso mesmo, Nayara? Ou eu estou errado? Como que funciona? Como que vocês podem contextualizar essa questão? Sim, a gente vê, né, inclusive no contexto do nosso país, a questão, né, no momento da abolição ainda, um conceito de eugenia de raças, né, de que a raça branca seria a raça pura, né, e que ela estaria acima da raça negra. E com isso vem, inclusive, aparatos legais, né, como a gente pode citar a lei da vadiagem, né, que no pós-abolicionismo foi uma lei
que punia os negros que estivessem em espaços públicos que não tivessem carteira registrada de trabalho, né? Então, inclusive levando ao aprisionamento dessas pessoas, simplesmente por serem negros, né? O que não acontecia com os brancos. E havia, inclusive, nas fazendas, nos feudos, essa prioridade, né, do emprego para os imigrantes em detrimento do emprego para os negros, né, recém-abolidos. E isso foi uma constante e é uma constante ainda no nosso país, que nós visualizamos que ainda está num período de decolonização, né? Decolonização. Porque ainda a gente está lutando pelos direitos, né, para que a raça negra, os indígenas, as mulheres tenham direitos equitativos, né, tanto quanto os brancos, os homens brancos heterossexuais, né? E então, assim, a gente vê que pouco mudou da época que a gente tinha a escravidão até hoje. E apesar de existir as leis, o que nós vemos na dinâmica social constituinte é que isso ainda, esse predomínio, né, do racismo, do fascismo, de uma política que é uma política de morte, né? Isso, por exemplo, dentro do SUS, a gente visualiza muito com a emenda constitucional 95, né, que prevê o progressivo desfinanciamento da saúde. Isso atinge quem mais precisa do SUS. E, no caso, não é a elite brasileira, né? O SUS ele foi fundamental nesse momento da pandemia e eu acho que a gente pôde visualizar todo o potencial, mas ele tem um papel muito mais amplo na prevenção de doenças, na prevenção de agravos. Então, a gente ainda caminha a passos muito lentos, né? Não houve reparação social no nosso país para que, de fato, todas as pessoas pudessem existir com direitos, com dignidade. Sim, isso é importante a gente fazer esse resgate, porque agora, dia 13, né, a gente lembra, 13 de maio, né, a gente lembra o fim da escravatura no Brasil, que durou mais tempo, né, na nossa história do que trabalho assalariado, né? Enfim, e gerou marcas históricas, as quais a gente se depara até hoje, né? Inclusive, só retomando um pouco antes, os direitos humanos ele tá dentro do nosso ordenamento em uma posição central, né? Ele está dentro do nosso ordenamento jurídico de forma supralegal. Então, os tratados internacionais de direitos humanos eles são considerados pelo STF enquanto normas acima das leis ordinárias brasileiras. E alguns desses tratados que seguem um processo legislativo específico, eles ganham status constitucional, eles vão para o topo da pirâmide normativa brasileira, né? E aqui no Brasil a gente tem 4 tratados internacionais, sendo que um deles é o tratado, enfim, que entrou esse ano, na verdade, na condição de emenda constitucional, foi promulgado esse ano, que é o Tratado Interamericano contra Racismo, Discriminação Racial e outras discriminações. Mas a gente tem o Tratado Internacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, a gente tem o seu protocolo facultativo e o Tratado de Marrakech, que trata das pessoas com deficiência visual, o acesso que elas têm aos documentos e às obras escritas, né? Então a gente tem aí 4 tratados internacionais com status constitucional justamente por conta de toda essa história que a gente estava falando, né? Então os direitos humanos ele ocupa um espaço no ordenamento jurídico, um espaço no Estado brasileiro, que é um status de privilégio que tem a ver com o nosso projeto civilizacional, né? Que é um projeto de mundo no qual caibam muitos mundos, né? E não de um mundo que segregue,
que discrimine, né? E não é esse mundo que o nosso ordenamento aponta, né? O nosso ordenamento, o nosso Estado brasileiro, ele aponta, pelo menos em matéria de reconhecimento de direitos fundamentais, de direitos humanos, para esse outro mundo, para esse mundo, o mundo que acolhe a diversidade, o mundo que acolhe as pessoas da forma como elas são, pelo simples fato delas terem nascido pessoas humanas, né? E promove a dignidade delas acima de qualquer coisificação ou qualquer mercantilização que o ser humano possa ser vítima, né? Perfeito. E quem está em casa deve estar achando uma maravilha, né? A questão da teoria é muito boa. A gente sabe que assim os próprios tratados tratam de uma maneira assim efetiva. Mas assim, quem está em casa pode ter uma dúvida, né? E ficar pensando. E como funciona essa obrigatoriedade? Quando a gente fala a título universal, como que funcionaria essa questão? Os países são obrigados e a questão da efetividade? Já vou aproveitar duas perguntas, que aí vocês complementam. A efetividade ocorre mesmo? Então a gente vai ter aplicado o que está escrito, vai ser respeitado ou a gente muitas vezes vê um direito violado, uma luta não tão abarcada, abraçada pela sociedade? E aí eu queria já começar a pincelar o nosso segundo tema de hoje, que é a questão da reforma psiquiátrica. Então, como que funciona? Já fiz bastante pergunta aqui mesmo para a gente tentar entrar num debate assim. E como que funciona? Como que vocês poderiam me explicar essa seara e para quem está em casa poder entender essa efetividade, essa questão também como funciona a aplicação, essa aplicação e a questão eu gostaria que a Nayara depois complementasse com a reforma psiquiátrica para a gente poder deixar bem esquematizado. Eu sei que é um tema um pouco mais complexo, é um tema muito subjetivo, muitas vezes a gente vai tentar delimitar a questão temporal, mas sempre é necessário voltar no tempo para a gente conseguir efetivar mesmo, para mostrar, isso está acontecendo desta maneira, porque naquela época aconteceu isso. Isso é um reflexo do passado, entendeu? Vamos repetir? Essa é a pergunta. O direito humano, muitas vezes, ele vem coibir algo que já aconteceu. Conforme o doutor passou, teve um marco na Segunda Guerra Mundial. Será que o mundo ele quer passar novamente por isso? A gente sabe que a gente está diante de uma guerra, que ainda não chegou a ser uma guerra mundial, mas os outros países vão ser afetados? A gente sabe que sim. A gente vive num país globalizado, né? A economia hoje é muito dependente. A gente sabe sobre a questão dos insumos, da questão da importação, exportação e que influencia. Hoje a gente vive, claro, independente de uma questão política, governamental, a gente sabe que o mundo vive uma questão da alta dos combustíveis, né? Então tudo isso é algo que a gente, no direitos humanos, a gente consegue sim abarcar e ver um reflexo. É isso mesmo, doutor? Eu estou errado? Pode me corrigir. Sim. Primeiramente, a história é um campo amplo de possibilidades, né? Tudo pode acontecer, né? Não é porque... Tanto é que precisou se criar todo um sistema de proteção de direitos humanos para que não ocorressem novos holocaustos. Porque novos holocaustos podem acontecer, né? A gente não está livre disso na história da humanidade. E é uma luta, na verdade. Os direitos humanos, eles estão normatizados, estão positivados na forma de direitos fundamentais em muitas constituições ao longo do mundo, mas a efetivação deles depende de como que os interesses vão se conflitar dentro do cenário geopolítico, né? Então, isso no plano internacional. E não é fácil, assim, a gente tem hoje uma disputa, né, que nem eu disse, o projeto dos direitos humanos é um projeto de sociedade que começou lá nas revoluções burguesas da França, dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então começou no Ocidente.
Então, muitos países, eles compreendem de que é uma vontade do Ocidente impor sobre os outros países os seus valores, os seus princípios e subjugá-los, né, por meio deles, por meio desses valores e princípios. Esse é um debate que não está pronto, não está terminado no cenário internacional e que, enfim, vai depender muito do jogo geopolítico para a gente poder responder isso, né? Eu acho que o que dá para a gente falar é que a história é um campo amplo de possibilidades e que, respondendo por mim, né, eu defendo um mundo no qual caibam muitos mundos, né? E para o meu mundo, para o Brasil, né, a gente tem muitos direitos humanos, muitos direitos fundamentais, os quais dependem de muita luta para serem efetivados, né? Enfim, como por exemplo a questão da luta antimanicomial, né? Que essa semana a gente vai lembrar esse movimento, né, contra os manicômios. Aqui o Brasil viveu um holocausto chamado Holocausto Brasileiro, que foi o Hospital Psiquiátrico de Barbacena, no qual muitas pessoas que não eram vistas enquanto ajustadas na nossa sociedade iam para lá, né? Mulheres, enfim. Em São Paulo a gente tem a clínica Pinel, lá em Pirituba, que ficou conhecida porque ela internou muitos homens gays que na época eram chamados de invertidos sexuais, de pederastas, enfim, e que lá passavam por processos de tortura com tratamentos de eletrochoque e tudo mais para se curarem. Então, a gente tem aí na história do Brasil várias chagas abertas na luta por saúde mental, né? Eu acho que inclusive a Nayara pode contribuir mais com isso, porque ela é uma lutadora aí da luta por saúde mental aqui na nossa região de Marília, né? Isso, eu acho que uma clareza que a gente precisa ter na efetivação, né, de direitos, quando a gente discute direitos humanos, é ter a clareza mesmo de que os direitos, eles não são dados, eles são conquistados. Mas, ainda que nós conquistamos esses direitos por meio da legislação, da promulgação de leis, né, que esteja lá na letra da lei, constando esses direitos, isso não significa que eles são, de fato, garantidos pelo Estado a todo cidadão. Então, por isso que quando nós perdemos um direito, como nós, ou mais, como nós temos vivenciado com a reforma trabalhista e com a administrativa, previdenciária, nós precisamos ter a consciência de que esse um direito que a gente perdeu, né, para não dizer esses vários, mas esse um direito, se a gente for pensar em um único direito, ele foi conquistado com muita luta, muito suor e sangue do povo, né, do povo brasileiro. E o André já pôde contextualizar como foi essa construção histórica, né, o processo histórico da luta, né, e conquista dos direitos humanos. Então, a gente precisa ter muito essa clareza. Então, no Brasil, nós temos a Lei 10.216, que é a lei de Paulo Delgado, que demorou 12 anos para ser promulgada, ou seja, ela ficou 12 anos tramitando até ser promulgada. E ela previa, né, a substituição dos leitos de hospital psiquiátrico por uma rede ampla de cuidados e um cuidado em liberdade. Um pouco dessa experiência a gente pôde vivenciar com a pandemia, com essa questão do confinamento, do isolamento social, o quanto que isso é adoecedor, né? O quanto as pessoas entraram em processos de ansiedade, de depressão, pessoas com tentativa de suicídio,
pessoas com autismo que desestabilizaram, como foi difícil para as crianças, as gerações que estão vindo agora, se contextualizarem nesse mundo privadas de contato social. Então, quando a gente pensa em hospitais psiquiátricos, em comunidades terapêuticas, essa proposta de isolamento social, ela é a mesma, né? Então, o que há de terapêutico nisso? Então, entre a Lei 3.088, que foi promulgada, né, para a implantação da rede de atenção psicossocial, ela veio para a efetivação, né, das políticas públicas da Lei 10.216, para que fossem assim, implantados os CAPs, né, para que fosse fortalecida a atenção primária em saúde, os núcleos de atenção à saúde da família, né, que pudessem ter profissionais de saúde mental nos postos, né, assessorando os postos de saúde, para que de fato a saúde mental fosse acessível à população. Os CAPs, né, de álcool e drogas, também para acolhimento das pessoas com problemas, né, de transtornos de dependência química, e as internações em hospitais gerais. Não há nada que seja proposto por um hospital psiquiátrico que não se possa fazer no cuidado em liberdade, né? Se você precisa de uma internação para desintoxicação, isso pode ser feito num hospital geral e não dentro de um espaço que é mais adoecedor ainda, onde é um espaço que pouco é olhado, pouco é vigiado, né? Com essa nova gestão, desde 2017, a gente vem vivendo nas políticas públicas um retrocesso contínuo, que a gente chama de contra-reforma psiquiátrica, né? Com a promulgação de portarias que vem invertendo a lógica do cuidado em saúde mental para a institucionalização mesmo, né? Então, todo o dinheiro que era direcionado aos CAPs, aos hospitais gerais, né, às unidades de acolhimento, agora, até por outros ministérios, como o Ministério da Cidadania, eles vêm sendo direcionados para hospitais psiquiátricos e comunidades terapêuticas. Isso é muito grave, né? Porque você tira, inclusive, da seara da saúde o cuidado para colocar num outro ministério que tem um viés político bem diferente. Então, a gente pensar no cuidado em saúde mental, ele é muito mais amplo, né? E tem muito a ver com a questão de direitos humanos, porque ele prevê essa possibilidade da existência da neurodiversidade num contexto de reabilitação psicossocial, ou seja, que seja uma pessoa com paralisia cerebral, que seja uma pessoa com autismo, ou com uma depressão, com um transtorno, né, opositivo desafiador, ou com qualquer outra questão, né, de saúde mental, mas essa pessoa, ela tem o direito de conviver, de viver com o seu familiar, com as pessoas que ela ama, de não perder os seus vínculos sociais, de não precisar abandonar o seu trabalho, de estar inserido em projetos de geração de emprego e renda, né, da economia solidária. Então, é uma outra lógica e para isso nós vamos ter, né, que foi conclamado pelo Conselho Nacional de Saúde, a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental. No nosso município aconteceu a Conferência Municipal de Saúde Mental. Eu tive a oportunidade de participar, estou como delegada para as próximas etapas e é mais que necessário que nós estejamos nesses espaços para lutar mesmo pelos nossos direitos, porque pode ser que hoje eu não precise de um cuidado em saúde mental, mas sempre vai existir alguém próximo de mim que precisa.
E pensar no tipo de cuidado que eu desejo para o outro hoje é pensar no tipo de cuidado que eu posso precisar amanhã. Então, é essa reflexão que a gente precisa trazer, e inclusive com relação ao financiamento das propostas do modelo de cuidado em saúde que a gente pensa. Acho muito importante esse contexto que ambos fizeram, né? A gente vem de um manicômio sendo uma maneira de excluir tudo que não era normativo da sociedade, né? E aí muitas pessoas entravam no manicômio sem um diagnóstico e lá permaneciam anos ou nem chegavam a sair. E hoje a gente vê que assim repetindo com o passado, né? E as políticas públicas investindo novamente em manicômio, sendo que poderiam estar investindo em outras formas de auxiliar e também de abrigar, né? E também capacitar, né? E eu queria perguntar para vocês hoje, essa lei que fala sobre o antimanicomial, que assim, a gente sabe que houve, né, uma diminuição no investimento. Mas assim, é possível recuperar os CAPs, os investimentos? É possível acolher ou é difícil? A gente está indo assim numa vertente não favorável, mas sim uma vertente que tende a repetir com o passado o que já ocorreu. A gente, como tudo, né, no nosso país, é o que eu disse, né, os nossos direitos, eles não nos são dados, eles são conquistados. Há mais de 30 anos atrás, junto com o SUS, né, nascia também a reforma psiquiátrica, vinda da luta, né, dos profissionais da saúde mental junto aos pacientes e aos familiares desses pacientes, que buscavam que essas pessoas pudessem existir na sociedade com dignidade. E hoje nós vivenciamos isso novamente, né, por ver que o pouco que nos foi dado, o pouco que nós conseguimos avançar da saúde mental no Brasil, hoje vem nos sendo tirado, e por uma lógica completamente mercantilista mesmo, né? E tanto que a gente usa o slogan mesmo, né? Saúde não é mercadoria. E quando a gente fala, né, na medicalização, isso, as pessoas buscam os serviços de saúde e a única coisa que nos é ofertado são os remédios. Isso quando tem, porque hoje, inclusive, os remédios estão em falta, né? Então, trancar não é cuidar e nunca vai ser. O cuidado é perto das pessoas que a gente ama, onde a gente pode produzir saúde, né, e prevenir agravos. Então, a luta hoje se constitui novamente, não por parte das políticas públicas, onde a gente vê os retrocessos, mas emerge dessa luta social dos trabalhadores da saúde e dos pacientes e familiares. Sim. Uma coisa que eu acho que é importante destacar, que a lei antimanicomial, ela não proíbe a existência de hospitais psiquiátricos, né? ou proíbe a internação psiquiátrica, mas sim traça alguns parâmetros para que essa internação aconteça, e parâmetros de gestão desses espaços, de forma a promover dignidade para as pessoas que estão lá, e que essa seja a última alternativa de cuidado em saúde mental, né? Então não é uma questão, enfim, de não queremos que, né, não é que a lei proíbe a existência, não é isso, mas sim que deve ser o último passo, né, a última alternativa, enfim, porque antes disso tem uma série de alternativas que promovem a dignidade da pessoa que está passando por essa condição de saúde mental, né? Enfim, eu acho que aqui na região, inclusive, a gente teve alguns fechamentos de hospitais
psiquiátricos que foram tidos como manicômios, né, que não se adequavam, né, às normas, enfim, que essa legislação coloca, né, e são fechamentos recentes, né. Então, enfim, eu acho que tudo isso parte de uma luta que é uma luta que não vai terminar hoje aqui, né, não vai ser uma luta, enfim, nenhuma luta, né? A história é um campo amplo de possibilidades. Nenhuma luta é para ser, né? A gente ganha, mas depois a gente tem que continuar lutando, né? Enfim, eu gostaria de aproveitar o ensejo, fazer um convite, né? Porque ao longo dessa semana a Prefeitura Municipal de Marília vai estar realizando uma programação, né, da Semana da Luta Antimanicomial. Então, dia 17/5, no caso amanhã, vai ter a abertura e palestra História da Reforma Psiquiátrica, os desafios no cenário atual, e apresentação Sensibilizarte e promoção de saúde mental e qualidade de vida lá no CAPS Catavento, na rua Alcides Nunes, 1100, no Jardim Paraty, dia 17/5, às 9 horas. Às 14 horas vai ter uma outra exibição do filme Nise, O Coração da Loucura. Inclusive eu recomendo para você que está assistindo a gente, assista esse filme Nise, O Coração da Loucura, que trata da história de uma médica psiquiatra, que ela encontra uma forma terapêutica, né, com a arte, enfim, de tratar os seus pacientes para evitar tratamentos cruéis que eram realizados no hospital. E é um filme baseado em fatos reais que aconteceu aqui no Brasil. Vai ser dia 17/5, vai ter exibição lá no auditório, às 14 horas, no auditório Mário Alberto Consentino, na Avenida Monte Carmelo, 800, no bairro Fragata. No dia 18/5, 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial, às 8h30 da manhã, vai ter uma roda de conversa em saúde mental e cuidado intersetorial no território, lá no auditório do 4º andar da Secretaria Municipal da Saúde, lá na Avenida Castro Alves, 61, que vai ser destinado aos profissionais da RAPS e convidados da rede interseccional. E depois vai ter, às 14 horas, palestra comportamento de automutilação, também no mesmo local, lá na Avenida Castro Alves. Dia 19/5, às 17 horas, vai ter exposição de atividades dos usuários dos serviços da RAPS de Marília, na feira noturna, lá na Avenida das Indústrias. E dia 20/5, às 9 horas, vai ter um encontro de encerramento e confraternização entre os usuários dos serviços, lá no Bosque Municipal, às 9 horas da manhã, no dia 20/5. Então, assim, a gente vai ter aí uma semana de atividades para a gente lembrar essa luta, que é uma luta por saúde mental, e eu parabenizo mesmo Marília por estar organizando, junto com a FAMEMA, esses eventos, porque Marília é uma das cidades que estatisticamente sofre muito com condições mentais, né? E a gente sabe que o passo do cuidado em saúde mental, ele é um dos elementos na luta por saúde mental da população e por dignidade humana, né? Que as duas se entrelaçam. Não existe saúde mental e dignidade sem uma população que não tem acesso aos seus direitos, que não tem acesso a lazer, cultura, entretenimento, educação de qualidade, saúde de qualidade, né? Acesso a alternativas de emprego e geração de renda. Tudo isso está muito casado, e a gente vê as condições de vida do povo brasileiro, né, piorando. Né, a alta da inflação, o combustível lá em cima, o preço do mercado, né, todo mundo que quando vai no mercado, cada vez que eu vou no mercado é um susto diferente, né, na hora de pagar as contas. Então tudo isso impacta na saúde das pessoas, na saúde mental, e a gente precisa debater isso, a gente precisa
conversar a respeito disso de uma forma desmistificada, de uma forma tranquila, né? Eu só quero fazer uma correção na sua fala. Desculpa. Já. A única falha, né, da Lei 10.216, né, que você coloca assim, que ela não prevê a extinção dos hospitais psiquiátricos, né? Essa é a única crítica que a luta antimanicomial traz à lei, né, de Paulo Delgado, porque ela prevê a extinção progressiva dos leitos. E a gente acredita, sim, que o cuidado em liberdade, ele é o cuidado adequado, né? Eu não quero ser hospitalizada, né? Se eu adoecer, eu não quero ser hospitalizada num hospital psiquiátrico. Eu quero ter o direito de existir como qualquer outra pessoa que tenha qualquer outra doença e ser hospitalizada num hospital geral, como qualquer outro ser humano, né? E não ser estigmatizada por uma condição mental. Então, a luta antimanicomial é sim para a extinção dos manicômios. Nós não acreditamos nesse modelo de cuidado. Nós acreditamos que a saúde mental, ela precisa ser cuidada nos espaços de afeto, nos espaços de construção, de possibilidade da construção do sujeito enquanto sujeito de direitos, exercendo a sua cidadania, né, e construindo os seus laços afetivos e sociais e tendo todas as condições de ele mostrar até onde vai a capacidade dele de autonomia e não o contrário, alguém ditando até onde vai a sua capacidade de autonomia. Sim. Isso é muito importante, né? Principalmente para a sociedade, né? E para as famílias que passam por esse tipo de situação. A gente sabe que tem uma parcela da sociedade que tem um problema mental, que sofre com um problema mental e não só essa pessoa que vai enfrentar o preconceito, mas sim os familiares vai ter que enfrentar toda essa dificuldade que semeia. Mas eu acho que a inclusão é a palavra-chave. Quando a gente pensa em incluir essas pessoas na sociedade e aproximar e a gente tirar esse estigma, é muito importante. Eu queria entender agora, e quem está em casa provavelmente também ficou com essa dúvida, dá para a gente trabalhar o direito humano, os direitos humanos, eles estão intrinsecamente enraizados junto com a luta para extinguir os manicômios? Na verdade, existe um laço entre eles quando a gente pondera alguns princípios assim? Ou, na verdade, eles são lutas diversas e separado? Claro que a gente não pode ver de uma forma assim sedimentada, né? A gente tem que ver de uma forma globalizada. Mas vocês conseguiriam assim compactar a luta dos direitos humanos com a luta antimanicomial? Sim, né? Quando eu falo que dentro dos direitos humanos eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à moradia, ao trabalho, à procriação, nada dessas coisas é possível dentro de um espaço de exclusão social, dentro de um espaço trancado, né? E é até uma reflexão, né, que as únicas pessoas que são punidas, aprisionadas dentro de uma instituição sem ter cometido qualquer crime, são as pessoas com transtorno mental, né? Porque nós vemos, em 2008 teve um censo, né, de pacientes que moravam dentro dos hospitais psiquiátricos e eram mais de 6.000 pessoas morando dentro dessas instituições há mais de 10 anos, né? Recentemente, em Garça, tivemos aí mulheres que foram para residências terapêuticas que estavam morando dentro de instituição há mais de 40 anos. Mesmo o pior, né, o criminoso, quem cometeu
a maior atrocidade não tem uma pena tão alta que seja recluso, excluído de qualquer possibilidade de existir da sua dignidade por tantos anos, né? Então, por isso que quando nós falamos, inclusive dentro da rede de atenção psicossocial, existe o projeto de desinstitucionalização, que é um dos eixos, que é a residência terapêutica, que dá moradia para essas pessoas que perderam todos os vínculos sociais. E muitas dessas pessoas, à medida que esse censo foi feito, elas não tinham sequer certidão de nascimento, elas eram apenas números. Então, são pessoas sem voz e sem vez, ou seja, não são cidadãos. Como exercer a cidadania, como ser um sujeito de direitos dentro de um espaço que não te dá a possibilidade de acender ou desligar uma luz sequer. Eu acho que a principal luta dos direitos humanos é a luta por dignidade da pessoa humana, né? Um dos pilares do nosso Estado de Direito brasileiro. E falar de dignidade é falar contra a coisificação das pessoas, né? E, de fato, essas histórias que a Nayara narrou são histórias de pessoas que foram coisificadas ao longo das suas vidas, né? Elas foram transformadas numa coisa a ser cuidada ou não, né? Eu não sei como funciona esse cuidado também nesses ambientes, mas enfim, se transformaram em um número, né? Em um número estatístico, enfim, dentro das planilhas de saúde mental aí do Estado. E a principal luta dos direitos humanos é a luta contra a coisificação, né? A partir do momento que você coisifica um ser humano, uma pessoa, você autoriza a fazer qualquer coisa com essa pessoa, né? O nazismo, ele coisificava judeus, pessoas LGBTQIA+, coisificava ciganos, coisificava todos aqueles que eram entendidos como não arianos, não da raça pura, né? E em maior ou menor grau coisificava. E isso autorizou, e essa ideia de coisificação das pessoas autorizou que fossem feitos testes de medicamentos em pessoas, até as pessoas, né, dentro dos campos de concentração, até as pessoas morrerem para você identificar qual que é a dose letal de determinado medicamento. Isso autorizou, enfim, diversos testes, lobotomias, isso autorizou muita coisa. E muito do que aconteceu e acontecia nesses campos de concentração nazista, etc., chegou a acontecer aqui no Brasil também, dentro dos hospitais psiquiátricos. Exatamente, e dentro dos hospitais psiquiátricos, né? Então, testes em seres humanos, a própria... Eletrochoque, exatamente, lobotomia... Exatamente. Práticas de tortura... Sim. Inclusive, nesse filme que eu indiquei, Nise, O Coração da Loucura, se eu não me engano, tem até no YouTube, fala um pouco dessas práticas de lobotomia, dessas, né, lobotomia é uma cirurgia, né, que acontece no retira uma parte do cérebro. Então... E tem um outro filme muito bom também, que é O Bicho de Sete Cabeças, que aborda uma outra perspectiva da saúde mental, que é a dependência química, né? E são filmes que trazem mesmo a realidade, que são baseados em fatos reais, para mostrar um pouco do que é esse espaço institucional que permite a prática de tortura, de todo tipo de violação de direitos, né? De internação de mulheres desde a infância, e daí você vai sair já adultas e com uma certidão de natimorto. Então, da onde veio essa criança? Então, as mais perversas práticas acabam acontecendo nesses lugares em razão de falta de fiscalização,
em razão da falta de recursos humanos, de falta de tudo, né? Inclusive do próprio olhar do Estado para esses sujeitos enquanto sujeitos de direitos. E para quem está em casa e ficou assim pensando nessa situação, como que a sociedade pode combater, enfrentar e ir contra a questão dos manicômios, né? A partir do momento que você tem essa compreensão de que o manicômio não é a melhor porta, que dá para fazer esse acolhimento em casa ou que dá para fazer numa instituição que não seja específica, que vai isolar, né, e tirar alguns direitos básicos, né, é importante para quem está em casa compreender. É possível ajudar quem tem transtorno mental, é possível outras formas de terapia, outras formas de acolhimento. E o direito, na área do direito, claro, a gente sabe que o direito é mutável, né? A sociedade vai mudando e com as necessidades vai surgindo algumas leis. Mas o direito, ele está muito abrangente, ele está muito fora dessas lutas. Tem como, ou já existe lei demais nessa área e não é aplicada? Como que funciona? Para quem está em casa poder entender, se basear ou até mesmo conseguir assim uma melhor compreensão. Porque a gente está vendo que existe uma luta, uma lei que ela supera 20 anos. A gente sabe que a gente veio de uma questão histórica que as pessoas eram colocadas em manicômios sem um laudo, sem uma necessidade, e aí a gente veio até tempos atuais, onde ainda existe, ainda permeia a situação de que você isolar, retirar essa pessoa da sociedade é o melhor caminho. E como que funcionaria? De uma maneira mais breve, até para quem está em casa poder entender. Dentro do espaço da saúde, as pessoas podem ter acesso, né, ao acolhimento nos postos de saúde. Também temos os serviços de especialidade em saúde mental, né, para as crianças, o CAPS infantil, o ambulatório de saúde mental, que funciona na Unimar. Tem o CAPS AD na FAMEMA, para pessoas com transtornos de dependência química. Temos o CAPS ali perto do IARA também, né, que o CAPS Conviver, que acolhe as pessoas com transtornos mentais. Então, tem uma série de serviços, toda uma rede que está trabalhando articulada, e nós temos, inclusive, a proposta no município de implantação de um CAPS 3 com funcionamento 24 horas. E o CAPS na modalidade 3, além dele ter funcionamento 24 horas, todos os dias da semana, ele tem leitos de retaguarda, ou seja, se a pessoa precisa de uma internação para sair da crise, o CAPS consegue fazer esse acolhimento, né? Então, Marília está se preparando nesse sentido para melhorar, né, as condições de atendimento para a população em saúde mental. E temos também o pronto-socorro de psiquiatria, né, do HC FAMEMA, que também faz o acolhimento dos pacientes em momentos de crise, pessoas com tentativa de suicídio, o SAMU dando suporte, né? Então, é toda uma rede de serviços envolvida, desde do cuidado mesmo, né, da atenção primária em saúde, ali no território, né, com os agentes comunitários de saúde, até os processos de internação, né, tem a ala de psiquiatria também da FAMEMA. Então, é toda uma rede comprometida para cuidar e a gestão tentando ampliar, melhorar, né, os cuidados em saúde mental, porque a gente sabe que essa rede ainda é muito frágil. Exatamente. E para as pessoas que buscam acolhimento nessa rede e às vezes tem dificuldades, né, enfim, a gente entende que o poder público muitas vezes naquilo que se exige investimento, naquilo que se exige, enfim, muitas vezes ele é falho.
se acontecer algo, né, que impeça esse acesso, o direito ele pode socorrer essa pessoa por meio aí de uma judicialização, né? Enfim, tanto, né, pode buscar um advogado ou pode buscar a defensoria pública também nessas situações, para que a pessoa tenha acesso efetivamente ao melhor tratamento, né? Ministério Público. E o Ministério também. Público, exatamente, que trabalha aí como fiscal da lei, né? E atua fiscalizando todo esse sistema que é amplo. Mas tem algumas coisas, por exemplo, as pessoas geralmente não sabem que o CAPS é porta aberta, né? Que as pessoas podem ir até o CAPS, que as pessoas em sofrimento mental podem se socorrer do postinho de saúde mais próximo da sua casa e pode ir lá e tentar uma consulta, que aí, se for o caso, o médico pode encaminhar para algum especialista, né, algo do tipo. Muitas pessoas não têm esse tipo de informação. E fora isso, a gente tem outros serviços, né? O CVV, de prevenção ao suicídio. A gente tem grupos de apoio, no caso, né, os narcóticos anônimos, os alcoólicos anônimos, que são grupos de apoio às pessoas que necessitam desse cuidado de saúde mental por conta de alguma dependência química. Um grupo de pós-venção também, né, ao suicídio, que também é um grupo, né, de psicólogos que acolhe, né, os familiares enlutados também. Sim. Eu acho que foi muito importante. Hoje eu creio que a missão chegou até o telespectador e com certeza a gente conseguiu passar um pouco mais de conhecimento. E eu só tenho a agradecer esses dois convidados que tanto contribuíram hoje com o nosso saber, né? Só para compactar as informações, o acolhimento é a palavra-chave, né? Se você conhece alguém que tem transtorno mental, alguém que está passando por isso, eu acho que é importante você ter esse primeiro acolhimento, depois ter o apoio dos CAPs e claro, com certeza, você não segregar, né? Eu acho que é você trazer para si e eles têm uma participação social. E hoje eu gostaria de agradecer mais uma vez aos meus convidados que disponibilizaram essa sexta-feira de gravação para poder estar aqui hoje falando com você, levando conhecimento, e eu só tenho uma palavra para falar: gratidão hoje pelo Dr. Luiz André Liski e pela Nayara Mazzini, tá bom? Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu que agradeço, muito obrigado. E eu fico com você toda semana aqui no programa Debate Geral, seu programa que passa aqui no canal 4, das 9h30 às 10h30. Muito boa noite a todos, até semana que vem.